Bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa questão que, assim, afeta a vida de todo mundo todos os dias. E muitas vezes sem a gente nem notar, né? Exato, sem nem perceber. A pergunta é: quem é que vigia o poder do Estado? Porque pense bem, o governo precisa ter poder para construir uma estrada, abrir um hospital, Garantia, segurança. isso. Mas como garantir que esse poder todo, esse poder imenso, não seja usado contra as pessoas? O direito administrativo é basicamente um manual de instruções dessa máquina toda. Exato. E o nosso desafio aqui, analisando o material que a gente recebeu, é entender essa corda bamba. De um lado, dar ao governo a força para agir, E do outro, colocar amarras bem firmes para que essa força não saia do controle. Essa é a tensão fundamental e ela está em todo lugar. O direito administrativo nasce justamente dessa relação que é desigual. desigual. Sim, é diferente de quando você compra algo numa loja. Ali, as duas partes estão em pé de igualdade. Já a relação com o Estado, ela é vertical. Ah, entendi. Ele está, por definição, numa posição de autoridade. O grande truque e o grande desafio é como fazer com que essa autoridade sirva ao interesse público sem esmagar os direitos de cada um. É um equilíbrio delicado. Gosto dessa ideia de relação vertical. O material que a gente viu já começa por aí, né? Destacando duas ideias que parecem ser a base de tudo. A tal da supremacia do interesse público e a indisponibilidade desse mesmo interesse. Isso. Parece meio contraditório, não? Um dá poder, o outro meio que tira. Exatamente. E é por isso que são chamados de pedras de toque do sistema. A supremacia é o que dá ao Estado suas ferramentas especiais. Ferramentas especiais. É. O exemplo clássico é a desapropriação. Imagine a seguinte cena. Você tem a casa da sua família há gerações e o governo decide que precisa daquele exato terreno. Para passar uma nova linha de metrô. Perfeito. Uma linha que vai beneficiar milhões de pessoas. No direito privado, ninguém poderia te forçar a vender. Mas aqui, a supremacia permite que o Estado, claro, depois de um processo justo e pagando uma indenização, te obrigue a sair. É um poder enorme. Imenso! Mostra de forma muito clara essa balança entre o direito de um e a necessidade de todos. E a indisponibilidade seria o freio para esse poder todo. Precisamente. Se a supremacia é o acelerador, a indisponibilidade é o freio e também o volante. Boa analogia. Ela diz para o gestor público: olha, esse poder não é seu. O interesse público não te pertence. O prefeito não pode, por exemplo, perdoar a dívida de IPTU de um amigo. Claro. Ele não pode vender um parque público para construir um shopping só porque ele acha que é uma boa ideia. Ele é um guardião, não o dono. Ele está preso à finalidade de servir a coletividade. Juntos, esses dois princípios criam a dinâmica de todo o resto, então. Exatamente. Isso faz muito sentido. E para a gente entender como chegamos nesse modelo, a análise traça uma evolução histórica bem clara. Começando com uma realidade que, nossa, parece de outro mundo. A administração patrimonialista. Que infelizmente não é tão de outro mundo assim, né? A ideia era simples e, ao mesmo tempo, assustadora. Como assim? Não havia diferença entre o que era do rei e o que era do reino. O tesouro público era literalmente o cofre pessoal do governante. Ah, entendi. Os cargos eram distribuídos como favores, como se fossem propriedades privadas. A corrupção não era um desvio do sistema, era o próprio sistema. E a cura para essa doença foi a burocracia, certo? O que nos leva ao segundo estágio, a administração burocrática. Isso. Soa como uma revolução na organização do Estado. E foi. Pensa em Max Weber. A burocracia veio para combater o patrimonialismo com suas armas mais poderosas. Impessoalidade, hierarquia, regras claras para tudo. E o mérito para entrar no serviço público. Exato, o concurso público. O objetivo era criar uma máquina previsível, racional, onde a decisão não dependesse do humor de quem manda, mas da aplicação de uma norma. Foi um avanço civilizatório gigantesco. Só que essa rigidez toda também criou seus próprios problemas, imagino. Criou seus próprios monstros, sim. A lentidão, o excesso de papelada, o famoso foco no processo e não no resultado. Exato. E é para atacar esse problema que surge o próximo modelo que o material aponta, a chamada administração gerencial, correto? Perfeito. A ideia de que, bom, não adianta ter o carimbo certo no lugar certo se o serviço na ponta para o cidadão não funciona. Perfeito.
A administração gerencial, que é o modelo que a gente busca hoje, não joga a burocracia fora, mas tenta flexibilizá-la. A pergunta central muda Deixa de ser, o procedimento foi seguido. e passa a ser: o objetivo foi alcançado, o cidadão está satisfeito, o resultado foi eficiente. Entendi. Isso introduz conceitos do mundo da gestão como planejamento, metas, autonomia para o gestor e principalmente controle de resultados, É a transição da lógica do carimbo. para a lógica do impacto. Ok. Com esse pano de fundo histórico fica bem mais fácil entender o conceito. Então, como se define formalmente o direito administrativo? A análise aponta para um tal de critério funcional. Sim, A ideia é que ele não estuda um poder específico, mas uma função que pode ser exercida por todos eles. exato. O Poder Judiciário, quando faz uma licitação para comprar computadores, não está julgando, está administrando. Certo. O Legislativo, quando organiza um concurso para contratar seus servidores, também está administrando. A função administrativa é essa atividade do dia a dia do Estado. E tem uma definição clássica de L. Lopes Meireles, que é citada e que eu acho genial pela precisão. Qual é? A função administrativa busca os fins do Estado de forma direta, concreta e imediata. Vamos desembrulhar isso aí. Direta por quê? Porque a administração age por conta própria, ela não precisa que alguém entre com uma ação, como no judiciário. Ok. E concreta? Porque lida com casos específicos do mundo real, a licença para uma obra, a multa de trânsito. É diferente da lei, que é geral, abstrata, Faz sentido. E imediata? porque ela mesma realiza o objetivo final do Estado. Uma definição cirúrgica, realmente. Muito precisa. E as regras para essa função vêm de várias fontes, mas o material deixa bem claro que existe uma hierarquia. Certo. A fonte principal, a única que pode criar obrigações novas do zero, é a lei. E a que leia no sentido mais amplo possível, da Constituição Federal até um decreto municipal. É a regra escrita, formal. E as outras fontes? Jurisprudência, doutrina? Todas as outras são secundárias. As decisões dos tribunais, os livros dos estudiosos, os costumes, elas servem para interpretar e aplicar a lei, não para passar por cima dela. Entendi. O que nos traz de volta ao coração da discussão, o tal do regime jurídico administrativo, Isso. que se baseia naquelas duas pedras de toque que a gente já mencionou, mas que se desdobram em regras ainda mais práticas. É aqui que entra o famoso mnemônico que todo estudante de direito conhece. Ah, o LIMP. Exatamente. Sim, são os 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição. É a lista de mandamentos que todo administrador público deveria ter na parede do escritório. Vamos passar por cada letra? Vamos lá. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Começando pela legalidade, porque aqui tem uma virada de chave fundamental. Para nós, cidadãos, a regra é clara. O que a lei não proíbe, está permitido. Posso pintar meu cabelo de azul se eu quiser. Exato. Mas para o gestor público, a lógica é o oposto. Ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. É isso mesmo. É uma inversão completa. E talvez seja o princípio mais importante para o controle do poder do Estado. O poder do administrador não vem da vontade dele. Vem da lei. Vem da competência que a lei deu a ele. Ele não pode criar uma taxa nova do nada, ou conceder um benefício que não está previsto, ou proibir algo só porque ele não gosta. Cada passo precisa ter um carimbo da lei. Isso garante que ele não haja por capricho. Exato. Mas como um executor da vontade coletiva que está expressa na legislação. Ok. Seguindo para impessoalidade. Pelo que eu entendi, isso tem duas faces. 2 vertentes principais, sim. Uma é tratar todo mundo igual, sem privilégios. A outra, que a gente vê muito em época de eleição, é a proibição de se promover pessoalmente com atos do governo. Exatamente. A primeira face é a isonomia. A fila do SUS tem que andar por critérios técnicos, não por quem é amigo do diretor do hospital. Certo. A segunda face é a que a Constituição detalha. A publicidade dos atos de governo deve ser educativa, informativa, mas nunca pode ter nomes, símbolos ou imagens que identifiquem o político. A ideia é muito clara, né? Claríssima. A ponte, a escola, o hospital são obras do Estado, pagas com o dinheiro de todos, não são um presente do prefeito ou do governador. Chegamos no M de moralidade.
E esse sempre me parece o mais escorregadio de todos. Ah, sim. Legalidade, é claro, está na lei, mas moralidade. A minha moral pode não ser a sua. Como o sistema lida com um conceito tão aberto sem cair no puro arbítrio de quem julga? Essa é a crítica central e é uma pergunta excelente. É por isso que a jurisprudência, a doutrina, tentaram criar balizas mais objetivas para a moralidade administrativa. E como funciona isso? Ela não é a moral comum, pessoal ou religiosa. É uma moral jurídica, ligada a deveres de honestidade, de lealdade, de boa-fé. E o melhor exemplo de como isso foi concretizado é a súmula vinculante 13 do Supremo. Aqui trata do nepotismo. Isso, a proibição de nomear parentes para cargos de confiança. Certo. O STF basicamente disse: olha, a gente pode não concordar em todos os detalhes do que é moral, mas nomear o sobrinho incompetente para um cargo de chefia, usando o Estado como negócio de família, isso é objetivamente imoral para fins administrativos. A súmula transformou um conceito abstrato numa regra bem concreta, então. Exato. É proibido nomear cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau. Ponto. E o material que a gente viu aponta uma nuance interessante aí. Essa regra, em geral, não vale para cargos políticos como ministros ou secretários. Onde a confiança pessoal é o critério principal, sim. Mas mesmo aí, o próprio Supremo já barrou nomeações quando fica claro que é um absurdo, que a pessoa não tem a menor qualificação técnica para a função. Sim. O que mostra que mesmo nos cargos políticos, a moralidade não pode ser ignorada. Não pode ser um deboche, né? Certo. Vamos para a publicidade. A regra é que tudo seja transparente. A lógica do governo como uma casa de vidro. Sim, a transparência é o padrão e o sigilo é a exceção. Uma exceção raríssima e que precisa ser muito bem justificada. Como em questões de segurança nacional. Ou de intimidade. E a publicidade tem duas funções vitais. A primeira é permitir o controle social. Como é que eu vou saber se o dinheiro público está sendo bem gasto se as contas são secretas? Não tem como. E a segunda é uma questão de eficácia. Um ato administrativo que ninguém conhece, que não foi publicado, em geral, não pode produzir efeitos. Ele não pode obrigar ninguém a nada. E por último, mas talvez o mais debatido hoje em dia, o E de eficiência. Ah, sim. Esse princípio foi adicionado na Constituição só em 1998, o que já diz muita coisa, né? Diz tudo. Ele se conecta diretamente com aquela passagem da administração burocrática para gerencial. Certo. Por décadas, a administração era considerada boa se seguisse a lei à risca, mesmo que o resultado fosse lento, caro e de péssima qualidade. A inclusão da eficiência em 98 é quase uma confissão do sistema. É uma confissão de que apenas ser legal não era mais suficiente. O cidadão, como cliente do serviço público, começou a exigir um serviço que funcionasse, não apenas um que preenchesse formulários corretamente. E aqui tem uma tensão fascinante que o material sugere. Isso cria um dilema diário para o gestor, não? Um dilema enorme. Legalidade. É o grande desafio da gestão pública moderna. Como ser eficiente sem ferir a legalidade e a impessoalidade. Como cortar custos sem comprometer a moralidade. Os princípios não vivem isolados. De jeito nenhum. Eles estão em constante tensão. Um bom gestor público é aquele que consegue navegar nessas tensões e encontrar o melhor equilíbrio possível em cada caso. Então, para a gente amarrar tudo, o que emerge é esse sistema complexo que tenta resolver aquele dilema do início. Exato. De um lado, o Estado recebe poderes especiais, as prerrogativas, para poder agir em nome do bem comum. Do outro, esse poder é colocado numa camisa de força, rigidamente contido por essa lista de princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E é crucial reforçar que esses não são conceitos teóricos flutuando no ar, sabe? Eles têm consequências práticas? Muito concretas no nosso dia a dia. A exigência de concurso público existe para garantir a impessoalidade e a eficiência. As leis de acesso à informação, os portais da transparência existem para concretizar a publicidade. As leis de improbidade? E a súmula do nepotismo existem para proteger a moralidade. São os mecanismos que, na prática, tentam garantir que o poder do Estado seja exercido em benefício da sociedade. E para deixar uma reflexão final, o material que a gente analisou menciona de passagem que, além dos 5 princípios do LIMP, existem outros. Que não estão escritos ali, mas são considerados implícitos no sistema. Isso.
como o da razoabilidade e o da proporcionalidade. E isso levanta a questão talvez mais difícil de todas, né? Com certeza. Uma questão que juízes e administradores enfrentam todos os dias. Como se determina o que é razoável? Exato. Imagine um ato que cumpre a lei, é impessoal, moral, público e até eficiente, mas que parece um exagero, completamente desproporcional. Um guarda de trânsito que usa uma bazuca para parar um carro mal estacionado. Para usar um exemplo extremo. É um exemplo extremo, mas ilustra bem. Qual princípio deve prevalecer? Definir essa fronteira, encontrar o equilíbrio entre todos esses pilares não é uma fórmula matemática. É talvez o maior e mais contínuo desafio de todo o direito administrativo.